todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o pessoal do laboratório, pela organização. Parabéns. Essa não é uma temática, ou uma temática principal que eu venho trabalhando, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, uma aluna que já se formou, a Sara Putrino, me procurou para a gente trabalhar um pouco com essa temática. Especialmente associado ao trabalho da Sara, eu vou apresentar para vocês alguns resultados. Inicialmente, uma questão mais teórica, alguns questionamentos que nós temos, e, na sequência, um exemplo prático. Aqui vocês podem ver aquele modelo clássico, ou seja, o sistema solo é resultado da interação de agentes da biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera ao longo do tempo. Por conta disso, inclusive, a gente acaba considerando o solo como tendo 4 dimensões, ou seja, ele é um corpo que tem 4 dimensões. Essa quarta dimensão é uma dimensão temporal, ou seja, enquanto ele está na superfície, sofrendo a ação de fatores e processos pedogenéticos, ele nunca para de evoluir. Obviamente, já há muito tempo, a ação antrópica, a ação humana, acaba afetando e modificando esses processos. E hoje se discute enormemente no meio científico, no meio da ciência pedológica, a questão do quão agente pedológico nós somos. Ou seja, até onde vai a nossa ação enquanto agente pedológico, que, apesar de a gente observar a atualidade, os processos que ocorrem hoje, não podemos esquecer que essa ação não tem nada de moderna, não tem nada de atual. Ou seja, o homem já modifica várias características do solo há milênios. Aqui no Brasil a gente tem um caso bastante interessante, que são, por exemplo, as terras pretas de índio, as terras mulatas. Então, na realidade, não necessariamente essa ação antrópica ela é recente, ok? Ou associada ao homem tecnológico, nada disso. Ou seja, a ação ela é já há muito tempo. E claro, quando a gente se sedentariza, começa a desenvolver agricultura, esses impactos, essas mudanças vão ficando cada vez mais pronunciadas, cada vez mais intensas. Então a gente tem que ter em mente que, em última instância, esse sistema, obviamente, pode ser afetado pela atividade antrópica. Especificamente aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses solos em áreas urbanas. E, tradicionalmente, nos mapas pedológicos, mesmo naqueles de semidetalhe, é essa situação que vocês podem perceber aqui. Ou seja, então, você tem aqui Piracicaba, aqui o mapa do IAC, onde você tem o mapa de solos e na área urbana todo achurado. Algumas pessoas aqui, acho que Stefano, Carol, lá no litoral nós trabalhamos em áreas urbanas e a gente sabe qual que é a dificuldade, porque você tem que fazer furo. Fazer furo aonde? Ou seja, áreas urbanas é muito complicado de você conseguir ter uma representatividade para poder gerar um mapa. Porque está tudo, muitas vezes, simplesmente impermeabilizado. E aí a gente fica procurando terreno baldio, quintal das pessoas, para poder fazer esses furos. Então, a gente tem essa situação, claro. Mas, como já foi dito hoje aqui, por uma série de questões, sejam geotécnicas, seja a questão associada à geotecnia, mas enfim, de risco e tudo mais, essa informação muitas vezes é fundamental, é necessária e se justifica ser feito. De tal forma que hoje a gente já tem classificações específicas. Então, por exemplo, a WRB, que é a classificação da FAO, já apresenta, em primeiro nível categórico, não um, mas 2, nós temos os tecnossolos e temos os antropossolos. No Brasil se discute isso também, existem algumas propostas já feitas, a Embrapa já fez, quando o pessoal do IAC, está aqui o Ricardo, que trabalhou,
Também há uma proposta ali, quando se faz o mapeamento aqui da bacia do Inhumas, né, que esse material está disponível na internet, então já existe, né, uma tendência de tentar trabalhar com esses materiais porque são fundamentais, né? E também tem uma outra variável importante: boa parte desses solos são altamente contaminados, né? Então temos aí um outro problema associado. Aqui só um exemplo para vocês: no Sudeste Asiático, plantação de arroz em terraços. Você olha a vertente e simplesmente, né, obviamente tudo isso está revolvido, ou seja, o pão de solo natural a gente pode observar aqui. E, nesse caso, não é uma área urbana, né? Ou seja, uma área rural, a gente já pode ter essa situação, essa condição que vocês podem observar. De outro lado, completa e total impermeabilização da superfície, onde esses solos estão aí selados, né? Mudando toda a dinâmica da superfície, enfim, né? Vários problemas daí decorrentes. Então, para a gente começar a conversar, eu adoro essa foto. Por que eu adoro essa foto? Isso aqui é norte da Polônia. Os arqueólogos odeiam isso, né? Isso não é uma trincheira, né? Isso é uma unidade de escavação. E vocês percebem nitidamente que você tem duas coisas aqui. Estão percebendo? Conseguem perceber que tem uma linha no meio da unidade de escavação, certo? Bem no meio, separando duas coisas completamente distintas. Então vamos lá explicar o que é. É o resultado da ação antrópica em dois momentos completamente distintos, em termos cronológicos, mas ação humana. Na esquerda, isso aqui faz parte de uma estrutura funerária que data mais ou menos de 300 depois de Cristo, né? É uma estrutura chamada de kurgans, muito comum, né, nos povos que iam aí mais ou menos do que hoje é a Alemanha até a Mongólia. São estruturas funerárias onde, né, os chefes eram enterrados. Eles faziam grandes acúmulos de solo, então faziam como se fosse uma pequena colina. Você percebe que são áreas normalmente estépicas, de declividade muito baixa. Então eles faziam pequenas colinas e ali os chefes eram, né, dos grupos eram enterrados, tá? Normalmente em paisagens bastante agradáveis, né? Vocês estão percebendo que existe uma mudança aqui de vegetação? Essa mudança de vegetação é porque 300 depois de Cristo, isso aqui era um lago. Então, na realidade, o Kurgans ficava de frente para um lago que existia aí, foi completamente comatado nesse período. Portanto, o que vocês enxergam aqui, tanto que os horizontes orgânicos, você pode perceber que existe uma inclinaçãozinha aqui, né, que era, na realidade, o que desenhava um montículo, que era a estrutura funerária. No começo da década de 80, foi feita uma escavação arqueológica, que é a da direita. Isso aqui, ó, era uma unidade de escavação, para a gente uma trincheira, no início da década de 80. Então, o que vocês estão vendo aqui é um material revolvido no início da década de 80. Isso aqui é um material revolvido 300 depois de Cristo. Ok? O interessante é que você até consegue perceber uma estrutura. Vocês repararam que essa parte branca está inclinada assim? Você sabe o que é isso aqui? Imagina, início da década de 80, a unidade de escavação está aberta, vamos tampar. Imagina o cara aqui em pé, com um monte de solo aqui, com a enxada, fazendo o quê? Puxando para enterrar o buraco. Que agora é exposto e você consegue ver certinho, né? Essa inclinação aqui é o cara puxando material para tampar essa unidade. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é numa coisa. Vocês podem observar a parte escura, mais escura, né? 300 depois de Cristo. E no início da década de 80, ainda não existia esse horizonte. Vocês estão percebendo que em cima já houve tempo nesses 30, 40 anos para começar a formar aqui um horizonte pedológico. Estão percebendo? Então, na realidade,
se eu fosse fazer, por exemplo, uma classificação disso aqui, né, eu necessariamente teria que incluí-lo em algum tipo de solo associado à atividade antrópica, à atividade humana. Mas perceba uma coisa interessante, que daqui a pouco a gente vai voltar a tocar. É claro que aqui embaixo, muitas vezes na literatura vai aparecer como depósito tecnogênico, por exemplo. Mas é fundamental deixar claro que vários dos processos pedológicos podem começar a se desenvolver de forma muito rápida. Não que eu vou ter evolução betextural em 40 anos, mas eu tenho feições de redução em poucos anos, tá ok? Eu tenho a destruição de uma organização anterior, de um depósito tecnogênico, de forma bastante acelerada. Então isso faz com que a gente possa, tudo bem, se você quiser considerar um depósito tecnogênico, ok, mas também é o quê? Já é um solo. Ele é capaz de manter uma cobertura vegetal, tudo mais, e ela já está influenciando na formação dos diferentes horizontes. Por isso que é importante deixar claro para vocês que existe a questão dos depósitos tecnogênicos, óbvio, né? Que nada mais são do que depósitos formados, em última instância, resultantes da atividade humana. Tá? Hoje se acredita que o principal agente gerador de sedimentos na Terra é o homem, e não mais processos geológicos. Ou seja, a gente gera mais sedimento de processos antrópicos do que geológicos. E a própria conformação da paisagem atual responde a isso, né? Se você... Tem sempre um exemplo que eu gosto de dar para os alunos, né? Confluência do Tigre-Eufrates. Se você for lá no Golfo, no mapinha, e olhar, né, o Tigre-Eufrates desabando no Golfo Pérsico, você vai ver que eles têm uma confluência desses dois rios, e é um único canal que deságua no Golfo Pérsico. Isso é antrópico, isso é humano, né? Porque quando a agricultura começa naquela região, né, no Vale do Tigre-Eufrates, os dois rios desaguavam no Golfo Pérsico em canais independentes, eles não tinham confluência. A confluência foi gerada exatamente o quê? Por deposição associada à erosão, pelo uso agrícola dessas bacias. E, obviamente, né, a gente pode identificar que hoje a gente é, em escala muito mais ampla, um grande agente de formação de depósitos tecnogênicos, que tem toda uma classificação específica e tudo mais. Entretanto, vocês também já devem ter percebido que mesmo naquelas áreas de aterro, por exemplo, muito rapidamente a superfície vai ser o quê? Coberta por vegetação. E que em pouquíssimos anos a gente já começa a ter modificações e transformações. Tá ok? Só que o homem pode afetar, né, ou estar associado a um depósito tecnogênico de algo muito recente, mas também pode ser algo bastante antigo, né? Existe na Holanda o Plagen, né? Fala Plagen, não lembro como que é, mas eu pego um Plagen, que é provavelmente o solo mais fértil da Holanda, né, onde ocorre, e que nada mais é do que o acúmulo centenário de cama de gado, né? Ou seja, isso fica do lado dos currais. Todo ano lá, na Idade Média, os caras, durante o inverno, removiam a cama do gado, jogavam ali do lado, e hoje tem um solo espetacular. Por conta disso, muitos sistemas de classificação, como o australiano, por exemplo, o americano discute, o brasileiro discute, haverá inserção dos chamados antropossolos. Mas a FAO, eu acredito que deu um passinho adiante nesse aspecto, porque ele separou as coisas. Uma coisa é antropossolo ou antrossolo na classificação. Outra coisa diferente é tecnossolo. E quando eu falo em tecnossolo, normalmente eu estou associando depósitos tecnogênicos. Não obrigatoriamente, mas normalmente. Tá? Então, vocês podem observar aqui um perfil onde, enfim, o que predomina nitidamente é o quê? É o depósito de resto de material de construção civil. Né? Uma descontinuidade aqui, truncado e essa deposição. Bom, o que a FAO coloca para a gente? Bom, olha, existem os antrossolos, né? Que, em última instância, o quê? São solos que são fortemente modificados decorrente da atividade
da atividade humana a um longo prazo. Então, por exemplo, você tem áreas no sul da Europa, por exemplo, né, que você produz, né, azeitona, que você está produzindo há milênios. Né? Obviamente, esse solo já tem suas características modificadas pela ação humana. Só que esse conjunto de solos entrariam como antrossolos, que aqui vocês podem ver o que precisa ter para ser um antrossolo, né? Os principais qualificadores, né? E os diferentes qualificadores suplementares. Mas não vamos entrar aqui agora nessa temática. Mas, por exemplo, selecionei 2 fotos para vocês de terra preta de índio ou terra preta arqueológica, muito comum na Amazônia brasileira. Né? Hoje a gente discute do quanto isso representa na Amazônia brasileira, né? E para nossa sorte é um espetáculo, né? Porque, aí só uma curiosidade para vocês, a atividade humana tende a manter o solo com pHs mais elevados. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, é muito difícil de você encontrar, tipo, num latossolo na Amazônia, um esqueleto humano, né? Ou seja, pH extremamente baixo, ótima drenagem, rapidamente o carbonato de cálcio vai ser eliminado do sistema. Entretanto, nesses materiais é possível, com pH bem mais elevado, a preservação por um tempo bem maior, por exemplo, de sepultamentos. Só que perceba uma coisa, isso não tem nada de, enfim, moderno, urbano, seja lá o que for. São grupos indígenas que há milhares de anos ocupam essa região e esse assentamento continuado acaba modificando as características originais daqueles solos ali posicionados. Okay? Essa é uma situação. Situação completamente distinta são chamados tecnossolos ou tecnossolos. Né? Esses sim já apresentam uma forte influência humana. Ao invés de ser ao longo de muito tempo, pode ser num tempo extremamente curto, tá? E normalmente eles estão vinculados ou associados a decapeamentos, a aterros, né? E normalmente, muito comumente, tem valores, né, de metais pesados bastante elevados se comparados com o que existe no entorno. Essencialmente, os solos em áreas urbanas seriam inseridos dentro desses tecnossolos aqui. E também tem na sua classificação as características, né, e as diferentes variáveis aí, né, os diferentes qualificadores. Bom, esses tecnossolos podem ser, né, aqui existe uma sequência de exemplos. Em algumas áreas a gente teve bastante desenvolvimento, né, nos estudos. Aqui vocês estão vendo, é um grupo polonês muito ativo de uma universidade que fica em Torun, né, que inclusive tem um livro maravilhoso, está disponível na internet, vocês podem pegar, né, que é Technogenic Soils of Poland, né, solos tecnogênicos da Polônia, um guia ilustrado espetacular, com todas as classificações, usando WRB e tudo mais, né? Então você tem, por exemplo, solo de cemitério, né? Esse ecranossolo aqui, um solo da área urbana, por exemplo, né? O ecranossolo é caracterizado porque ele é impermeabilizado, por exemplo, por concreto na superfície, né? Só gostaria de chamar a atenção de vocês, as manchinhas vermelhas, vocês estão vendo? Tem uns volumezinhos vermelhos, isso é da Idade Média, né? Essas cidades do norte da Polônia, elas são sempre, a parte histórica, vermelha, são sempre feitas de tijolos vermelhos. As construções da Idade Média são feitas de tijolo vermelho. E o que você está vendo aqui é caco do tijolo da Idade Média, que ficou no perfil do solo aí. E aí a gente tem, enfim, talvez seja melhor até, daqui a pouco vou mostrar um de cada um. Aqui só um exemplo para vocês também, né? É um lixão. Isso aqui é um lixão cortado. Hoje, infelizmente, a gente não pode ver. Isso aí, eu tirei essa foto quando da duplicação do Rodoanel em São Paulo. Tá? A parte oeste do Rodoanel, quando estavam duplicando, eles cortaram, tá?
Isso aqui é um aterro, né? Um lixão mesmo, né? E o interessante é que você vê a superfície que foi truncada e a mudança de cor aqui no regolito, né? Você vê a mudança de cor, ou seja, indicando que efetivamente a gente tem ação desse churume todo agindo, tá, sobre esse material. Aqui só para mostrar para vocês o oposto do terceiro slide que eu mostrei para vocês. Isso aqui é o mapa da área urbana de Torum, com as diferentes classificações de solos de tecnossolos. Então aqui é exatamente o oposto. Então, em vez de classificar o que está fora da cidade, eles fizeram um mapeamento de dentro da cidade, né? O que está, esses 6 aqui são os necrossolos, que são solos de cemitérios, são áreas de cemitério. No caso brasileiro, a gente tem, né, em termos espaciais, apenas 0,25, é um pouco mais que isso, mas é pouca coisa, do nosso território é área urbana. Então, aparentemente, pode parecer muito pouco, mas em grande medida, por exemplo, quando a gente fala em solos contaminados, é nesse 0,25 que estão os principais problemas. Tá? Aqui só um modelinho para vocês verem, né, de uma rua hipotética, asfalto, né, um solo completamente compactado, né, dentro do solo um monte de restos de construção, muitas vezes na jardinagem solos que são transportados de outros lugares. Né? Aqui é um estudo em inglês, né, do centro de Londres, mostrando diferentes modelos, né, desde um perfil natural até, né, um jardim na área central da cidade, onde o solo está completamente descaracterizado, com muitos materiais, ok? Mostrando diferentes situações. Só para mostrar para vocês, isso aqui é um Ecranic, né? Isso aqui é centro de uma cidade do norte da Polônia, onde, obviamente, os caras ficam de olho na agenda da prefeitura, né? Quando tem que fazer alguma obra, colocar um duto, colocar alguma coisa, os caras vão atrás, porque você já imaginou, você falava, vou cavar uma trincheira aqui na praça central da cidade, né? Ou seja, aquele velho problema da dificuldade de acesso. Mas aí, a descrição, observe a 2 metros de profundidade os nossos tijolos vermelhos. Isso aí a gente sabe que é a idade média, para ser mais preciso, entre 1200 e 1300, mais ou menos. Né? Ou seja, esse bloco está aí há mais tempo que o Cabral chegou aqui. Um solo de área de um jardim, por exemplo, né? Então tem toda uma parte aqui que foi na realidade transportada, o original era isso, um solo freático. Aqui eu acho um abuso, eu acho uma sacanagem. Os caras descreveram o solo na calha do prédio. Então você está vendo, tem a calha acumulou terra, começou a crescer plantinhas, vão lá e fazem uma trincheira, 5 centímetros de trincheira. Dá vontade de só trabalhar com esses materiais. Mas os caras trabalham, descrevem, fazem toda a química e tudo mais como se fosse qualquer solo. Ou seja, calha, os caras descrevem. Isso aqui é um perfil de solo na calha da construção. E aí, né, a partir desse questionamento todo sobre tecnossol, antrossol, a gente vem para uma área que eu acredito que todos vocês conheçam, do lado do Shopping Dom Pedro. Tem ali um parque linear, não sei se você deve ter reparado, que corresponde às nascentes do Ribeirão das Pedras, onde a Sara fez o mestrado dela, e a gente resolveu cavar umas trincheiras lá. Espero que não tenhamos perdido muitos anos de vida nesse trabalho. Então aqui, vocês já conhecem, é a área do Shopping Dom Pedro, rodovia dos Bandeirantes, e aí existe essa área verdinha aqui, que é o Parque Linear, que não sei se vocês sabem, foi criado pelo Shopping Dom Pedro. O Shopping Dom Pedro foi obrigado a fazer como forma de compensação ambiental. Ok? Então, resolveu fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse parque linear, porque afinal de contas um parque linear é mais fácil de a gente conseguir cavar uma trincheira, né? Só pedimos autorização para a prefeitura, no departamento de parques e jardins, eles deram autorização, a gente saiu fazendo furo, fazendo trincheira ao longo, tá, desse canal, que é desde a nascente do Ribeirão das Pedras até a rodovia Dom Pedro. Tá? Aqui está a geologia, então é um granito, um pouquinho de depósitos, né? E intrusões de diabásio. Aqui está o mapa que a gente retirou
do mapa do Ribeirão Anhumas, né? Dos solos, agissolo, latossolo, mas que na realidade para a gente não ajuda muito, né? Porque vocês vão ver já já por quê. A primeira coisa que a gente faz nesses estudos é saber como que foi a ocupação desse local, qual que é o histórico de ocupação. E aqui a gente tem uma foto de 69, olha só, o Ribeirão das Pedras sem nenhuma mata ciliar. Ou seja, por que parece, em 69, apesar da cidade ainda não estar, né, está começando a chegar na bacia, as fazendas anteriores a isso já tinham removido completamente a mata ciliar dessa área. Então, 69, 78, a cidade começa a avançar, ok? Ainda alguns remanescentes, mas nem nada do Shopping Dom Pedro. Aqui em 95, né, uma matinha que é preservada, mas nada, né, da área preservada ao longo do canal. 2012 muda por completo, Pará. Aí a gente já tem o shopping, já tem aquele canal, e aí temos uma matinha que está ao longo do canal. Foi aí que a gente começou a fazer as nossas trincheiras. Foram 9 trincheiras que nós fizemos ao longo do parque. Então, algumas trincheiras divertidíssimas, né? Porque elas são completamente caóticas, né, em termos de organização, porque são, na realidade, antes de ser feito o parque, aquela área foi aterrada. E antes disso já estava sendo aterrada. Provavelmente, quando a área urbana começa a se expandir ali, as pessoas começaram a jogar entulho no fundo do canal, né? E a gente conseguiu uma coisa muito interessante, que nesses casos, ou seja, pedogênese em cima de depósito tecnogênico, a gente consegue datações absolutas. E datação absoluta mesmo, né? Porque nós conseguimos achar uma tampa de Doriana de 96 com a data de validade, de fabricação e validade. Portanto, a gente consegue, 1900, isso a gente achou quase 2 metros de profundidade. E achamos sabe aquelas barrinhas energéticas lá, né? Uma embalagem daquelas barrinhas também com a data de validade, que também era, acho que 97 ou 98. Então isso permite para a gente colocar uma idade, né? Não sei se 30 segundos a mais. A Selma sabe dessa história do IPT em Bauru, né? Tem uma história clássica do IPT em Bauru, que num desses buracos, o que eles acharam? Uma calcinha. Eles pegaram a calcinha, tinha ainda a etiqueta do fabricante. Entraram em contato com o fabricante, quando vocês fizeram essa calcinha? Essa calcinha a gente fez de tal período e tal período. Ou seja, ele coloca uma idade máxima naquele depósito, assim como a gente. A gente conseguiu, é pós-96, porque a 2 metros de profundidade eu tenho uma tampa de Doriana, que é a data de fabricação 96. Então, tudo que está em cima é pós-96. Isso é interessante para a gente conversar ou falar sobre processos pedogenéticos. Ou seja, quanto tempo leva um mosqueamento para se formar? Porque eu tenho uma idade máxima, né? Então a gente consegue fazer algumas coisas aí, né? Algumas brincadeiras bacanas. Então, aí a gente fez as trincheiras, 9 no total, colocou tudo que a gente acha, isopor, plástico, sempre um concurso que é chinela havaiana. Eu nunca vi tanto chinela havaiana na minha vida, né? Você faz um buraco em aterro, chinela havaiana você vai encontrar. Eu brincava com a Sara que o pessoal fica discutindo como que eu vou colocar a idade do depósito, do antropoceno, né? Pô, limite do antropoceno, chinela havaiana, né? Um marco estratigráfico muito bem posicionado. Mas enfim, aí nós fizemos toda a questão pH, enfim, as análises tradicionais que a gente faz qualquer trincheira de solo. Uma coisa que nos chama a atenção, e que, bom, isso vários autores já colocaram, ela se confirma. Nessas áreas o solo é sempre eutrófico. A saturação por base é sempre elevada, porque eu tenho um resto de concreto, enfim, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, é sempre picos bastante elevados, né? O ruim é que também a gente faz metais pesados. E para nossa surpresa, achando que o grande vilão, né, seria o chumbo, para
praticamente todas as trincheiras, quem está sempre acima do limite de intervenção da CETESB é o bário. O bário é o concurso, né? Então você vê que o bário no horizonte A é 349, ó, o valor de prevenção é 120. Isso são os dados da CETESB. Valor de referência para qualidade é 75, ele está falando de 349. Qual que é o problema disso? Uma belíssima de uma horta em cima do solo. Né? Ou seja, então a gente tem que sempre ter em mente que muitas vezes esses solos são contaminados e que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Eu sempre falo para os alunos, horta na área urbana é legal, só que precisa fazer uma análise, não a análise tradicional, a análise corriqueira do solo. A gente precisa ver quais são os metais que estão ali. Eu preciso ter uma análise complementar que normalmente não se faz, não é rotina. Eu diria que em áreas urbanas eu sempre fico com o pé atrás. Tá, ok? Por exemplo, é muito comum a gente trabalha com os poloneses, né? Especialmente em Torum, Varsóvia, é muito comum você ver hortas urbanas. Inclusive hortas completamente abertas que as pessoas vão lá e colhem o que elas querem. Só que tem um detalhe sempre muito interessante. Nunca é no solo local. Sempre tem um engradado de madeira normalmente, com outro solo que eles colocaram ali de fora e é ali que eles plantam. Né? Eu acho que isso quer dizer muita coisa. Isso não quer dizer que a gente não possa usar de forma alguma. O problema é a gente só fazer a análise para ver pH, saturação por base e tudo mais e sair plantando. A gente pode estar se contaminando. Importante deixar claro que a questão dos depósitos tecnogênicos e antrossol/tecnossol não são excludentes. Existe uma classificação distinta, obviamente, uma interpretação distinta, mas eles não são excludentes. Tá? Fundamental, quando a gente trabalha com especialmente tecnossols, observar especialmente contaminação por metais pesados, mas não só, também a parte pode ter contaminação orgânica, tá? Mas é outra história. E a gente precisa ainda avançar muito nos métodos de levantamento desses solos, né? Interpretação, classificação e mapeamento, especialmente no Brasil. E chega, obrigado.